Olá meus amigos, tudo bem? Meu nome é Charles Teixeira Chaves. Hoje eu vou falar de um tema extremamente importante: prisão imediata no tribunal do júri. A mudança do artigo 492. É possível que a pena seja cumprida imediatamente antes do trânsito julgado? Esse é o nosso assunto que nós vamos abordar hoje. Mais um episódio falando direito com Charles Chaves. Colabore com o nosso canal, curta, comente, compartilhe e ative o sininho. Tema extremamente polêmico. Polêmico por quê? Porque nós temos uma redação que foi trazida pelo pacote anticrime, que é lá no artigo 492, que permite no tribunal do júri, quando a condenação for igual a 15 anos ou superior, a prisão imediata. Professor Charco, qual que é o problema da prisão imediata, já que teve uma condenação? O primeiro problema é porque a soberania dos vereditos admite a via recursal. Então eu posso recorrer. E o recurso tem como mecanismo de finalidade testificar a decisão. Então como que eu posso cumprir uma pena antes de um julgamento recurso? E aí é um primeiro ponto. Alguns vão falar que recurso é um mecanismo que pode gerar impunidade pela morosidade. E eu vou refutar esse ponto. Por quê? Recurso é limitado. Advogado tem prazo. Advogado tem prazo. Então nós sabemos os prazos do advogado. E a morosidade normalmente se dá no julgamento, na figura dos julgadores. Então o recurso é um mecanismo democrático, constitucional e que nem a soberania dos vereditos impede. Como também não impede a revisão criminal. Então a ideia de soberania para blindar a ideia de cumprimento de pena imediato, ela não se padece com a realidade de recurso e revisão criminal, ok? Mas temos outros pontos também, não só a questão do recurso. Por quê? Porque o Supremo já decidiu essa matéria na ação declaratória de constitucionalidade 43, 44 e 54, declarando constitucional o artigo 283, que exterioriza a ideia de presunção de inocência, que exterioriza a ideia de que cabe prisão. Temos a prisão cautelar, prisão em flagrante é permitido, prisão preventiva é permitida, desde que ela seja fundamentada, mas não cumprimento imediato como se quer o artigo 492 do Tribunal do Júri. Então vocês estão percebendo que eu não estou falando contra a prisão, estou falando contra a prisão imediata como forma de cumprimento quando tem recurso. Quando tem recurso. Então essa é a problemática dessa redação. Ora, a cautelaridade, a prisão preventiva, ela pode ser feita. Nós temos previsão disso, desde que seja fundamentada, mas o cumprimento de prisão imediata não foi aceito nem pelo Supremo, pelos controles de constitucionalidade já falados. Então esses problemas geram uma realidade, uma abreviação muito ruim, um dispositivo que ele não se padece pelo argumento só da soberania dos vereditos, porque eu tenho que analisar a soberania dos vereditos em outros cantos, em outros pontos. Sem contar que o Tribunal do Júri tem uma problemática de constitucionalidade muito séria, a ideia da íntima convicção. A íntima convicção é um mecanismo secularizado que foi incorporado como uma ideia de ausência de fundamentação ou permissibilidade de ausência de fundamentação pelo jurado, que é muito complicado. Os jurados só colocam sim ou não. Não há fundamentação, ao contrário de outros países, como Espanha, Portugal, que tem a fundamentação como elemento democrático. E isso é um problema. Só tendo esse problema no Tribunal do Júri sobre a questionabilidade do resultado da decisão, admite recurso. E a soberania ela está ligada à ideia de que volta-se a um novo conceito de sentença e não ao juiz togado. Mas ao permitir o recurso, nós não poderíamos imaginar um cumprimento imediato da pena. Porque recurso não é sinônimo de impunidade. Morosidade é sinônimo de impunidade. E aí teria que resolver isso e não criar mecanismos de abreviação. Outro ponto sobre o cumprimento imediato, além dessa ideia da cautelaridade que nós já colocamos, é justamente que, pelo princípio da isonomia, eu tenho crimes que não estão previstos no Tribunal do Júri e que não aplica essa ideia de cumprimento imediato. Crimes que têm pena superior a 15 anos, como o latrocínio. O latrocínio não é julgado no Tribunal do Júri. E lá aplica a regra da prisão preventiva, de forma coerente, como nós defendemos, de forma coerente com o artigo 283 do CPP, de forma coerente com o artigo 213, parágrafo 2º, que trabalha a ideia de que prisão preventiva não tem finalidade de antecipação de pena. Essas incoerências com a legislação federal, elas são gravíssimas. Não só o latrocínio, eu também tenho o crime de extorsão mediante sequestro com resultado morte, que tem pena mínima de 24 anos, que não é julgada pelo Tribunal do Júri e não se aplica a regra de execução imediata do Tribunal do Júri. Ou seja, são várias incoerências. Essas incoerências
tem que ser refletido. O tribunal do júri, ele tem uma problemática da fundamentação dos jurados. A soberania dos vereditos já é relativizada, ninguém questiona que não cabe recurso, ninguém questiona que não cabe revisão criminal. Esses pontos devem ser discutidos. Nós temos a nossa Constituição, apesar da soberania dos vereditos está na Constituição, mas nós temos na Constituição a ideia de fundamentação, que não é respeitado no tribunal do júri. A soberania não tem nenhum problema de falar que tem que ser fundamentada a decisão. Qual a incompatibilidade de fundamentar com a soberania dos vereditos? Não tem problema. A soberania também ela não impede o recurso. Eu entendo que o direito de recurso é um direito constitucional e nós temos nos pactos falando que tem direito de recorrer. Se eu tenho direito de recorrer, como que eu vou cumprir uma pena imediatamente? A presunção de inocência, ou seja, enquanto eu não existir culpa transitada de julgado, eu não posso cumprir pena. Diferentemente da prisão cautelar, que eu estou colocando isso, separando. Prisão cautelar ela tem a sua fundamentação própria que poderia ser feita, que poderia ser discutida com base no artigo 312 e 315 do CPP. Então, pois bem, eu coloco essas questões que elas geram a ideia da inconstitucionalidade do artigo 492. Não só porque o Supremo já decidiu essa matéria na ADCOM, na ADCOM 42, 44 e 54, declarando que não existe cumprimento imediato na prisão, no julgamento da segunda instância, como também a questão da isonomia, existem outros crimes que não são abordados, como também a incompatibilidade ou antinomia no próprio Código Processual Penal. E o argumento soberania dos vereditos, ele é uma soberania ligada à ideia de que todo julgamento, mesmo na via recursal, deverá ser devolvido por conselho de sentença, seja um novo conselho de sentença. Mas, tendo recurso, tendo possibilidade de reversão de resultado, e esse resultado não pode gerar cumprimento imediato da pena. Isso seria um grande erro. Recurso não é mecanismo de impunidade. Impunidade, ela está na morosidade. Deveríamos criar mecanismo para agilizar o julgamento. Nós temos a duração razoável do processo, está na Constituição. Mas toda vez a gente quer um mecanismo de encurtamento de um resultado que pode gerar problema. Imagine quantos resultados a gente já viu na mídia de pessoas que ficaram presas e depois provaram sua inocência ou alguma nulidade. Isso é muito grave. Isso não é a realidade. Essa é a ideia que nós queremos colocar. Nós temos muitos outros assuntos que poderiam ser tratados. Vou descrever todos os dispositivos no comentário que nós abordamos e ficamos por aqui. Muito obrigado.